combinando com a organização do evento, aí nós vamos passar agora para o debate, e eu faria só um pequeno comentário que quem já esteve... Eu fiquei 12 anos como diretor da área, como o Dr. Wagner Balera bem lembrou, diretor da área de Previdência e Servidores Públicos. Encaminhei diretamente lá pela Secretaria de Política e Previdência Social a PEC 40, que resultou na emenda constitucional número 41. E aí eu vou permitir fazer só um comentário para abrir para o debate. Quando se fala do Estado, como brilhantemente o Dr. Wagner Balera colocou, do Estado, da história do Estado ser o responsável, eu quero sempre só lembrar que eu me considero servidor de Estado, não sou servidor de governo. Sou auditora desde 1987, há 26, 27 anos, e então tem mais uma coisa que eu acho sempre bom quando a gente faz qualquer tipo de comentário. É importantíssimo você não ter o pé atrás, ter dificuldade de você fazer argumentação. Eu provavelmente vou ter 35 anos de auditor quando for me aposentar. Então, eu faço a convicção da previdência do servidor público na lógica correta. Ela dá para ser viável de que maneira? Aí, por isso, eu vou fazer o seguinte comentário. O Estado ele é formado por pessoas. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando fala que há malversação do dinheiro público, dessa coisa, as regras que foram criadas em 1891 e a partir dali eram até a Lei 6.226, quando criou a compensação. A contagem recíproca era fidelidade do servidor ao Estado. Eu entrava no Estado e passaria a vida inteira no Estado até o momento da minha inatividade. Quando nós criamos a contagem recíproca, que começou todo esse problema. Vamos ter coragem de reconhecer que é muito importante da mobilidade social e tudo, mas aí que começa a história, porque eu conheço servidores que por 2 anos não era regra, então vamos, até dezembro de 98, colegas meu auditor passavam em concurso público, trabalhavam 2 anos como auditor, aposentam como auditor, vêm falar de ser servidor público. Então, assim, nós temos que... E essas regras foram criadas por quem? Por pessoas que estavam no Estado e legitimamente democráticas, aprovaram leis que permitiam essa situação. Eu dou sempre exemplo, com todo respeito a quem trabalha no Congresso Nacional, os maiores vantagens que eu tenho conhecimento dentro do serviço público brasileiro estão dentro do Congresso Nacional. Se eu estiver enganado, me corrijam. Mas onde eu encontro os maiores salários, é hora extra e não sei o quê, do lado de quem é o Estado, porque é onde são aprovadas as leis. Então, assim, é o Estado, temos que lembrar que a gente criou. Então, a exigência da lei, do regime de previdência complementar, a maior vantagem que eu entendo é que, como gestor nesses 12 anos, eu vi cada coisa. Nós temos que lembrar que hoje ainda é permitido, ainda mais com as decisões do Conselho Nacional de Justiça, quantos benefícios previdenciários de sistemas públicos um brasileiro pode levar para casa. Quantos? 3? 2? Então vou perguntar aqui, vou colocar aqui na frente de vocês, imaginando aí como uma novela, tá? Uma mulher aqui, porque tem que ser mulher, filha de um general. Já vai levar o quê? A pensão dele, certo? Aí ela é juíza. Pode ou não pode? Pode ser auditora, para não falar ela é auditora, certo? Então ela já tem a pensão de auditora. Ela dá aula na universidade pública, tem mais um benefício, já estamos em 3. Ela dá aula numa universidade privada, já está com 4 benefícios. Ela não casa com um copeiro, provavelmente, não é comum. Ela vai querer um nível melhor, elevado, de alto, né, de papo, porque não é assim, né? Então, como que eu vou casar com... Né, aí ela casa com um auditor ou com um promotor que faz as 3 coisas do mesmo jeito, porque ele não vai ficar assistindo a novela em casa à noite, né? Amor à vida. Então ele dá aula também, aí o que tem a certeza? Ele vai morrer antes, porque o homem morre antes. Ela tem 7 benefícios acumulados legalmente. Aí vem o Conselho Nacional de Justiça, diz que o 3711 deve ser aplicado em cada vínculo cumulativamente. Resumindo, dá para receber 100 mil líquido tranquilo. Então, esse é o sistema que fez com que a gente cada vez mais... Porque quando comenta os números que o doutor Jaime apresentou de maneira e o doutor Luiz Alberto também apresentou, mas os números, por que nós somos 3,9% do PIB?
Porque todo mundo é 2. Por que nós somos? Porque a gente podia trabalhar só 2 anos e aposentar integral, temos paridade, a gente conta tempo de rural sem ter pago nada. Quantos servidores públicos se aposentaram desse 1.200.000? Gente, eu sou servidor público, eu acredito na Previdência do servidor público. Eu tenho, tanto que teria que falar de desvantagem de regime próprio, de Previdência complementar, mas vamos só para entender. A Previdência complementar surgiu por esse desmazelo que a gente fez no nosso sistema em que as vantagens... Quando eu escuto da Previdência, sabe por que nós temos contribuição nativa? A gente não precisava ter, se não tiver, a emenda 41 podia ter sido feito assim, ó, a partir da emenda constitucional número 41, o provento é 80%, como são em todos os países do mundo, só que nós somos jabuticaba, o que a gente tem? 100% do último provento. Aí a gente, para criar, para pegar o estoque, tivemos que fazer a contribuição nativos. Essa é a realidade. Porque se não tivesse o estoque dos atuais servidores que aposentaram nas regras de contar de tempo rural, aposentar com 47 anos, com 48 anos, quantos que vocês conhecem? Muitos. E isso é outra regra, não existe em nenhum país do mundo. Regra de previdência é, eu pego a inatividade quando eu tenho incapacidade laboral. A gente não tem incapacidade laboral aos 48 anos de idade. Tudo bem, é legal, porque as regras que foram criadas no nosso país eram, a gente tem tempo era serviço até a emenda 20, não é isso? Era tempo de serviço. Então, as pessoas acostumaram no Brasil, eu comecei a trabalhar dos 14 anos, dos 12 anos, não é isso? Quando de vocês começaram? Então, com 40 e poucos anos vou me aposentar. Tudo ótimo. Aí que vem o 3.9. Não é mais só malversação, não. O 3.9 vão as pessoas se aposentaram precocemente e, graças a Deus, vão viver muito. Ótimo. Alguém vai ter que pagar essa conta. E, para finalizar a minha parte, para não ser tão polêmico, ainda tem o seguinte. A maioria de vocês, hoje, em qualquer área jurídica, o que são? São mulheres, não são? Quem está passando em concurso hoje na área jurídica? Predominante, não são as mulheres? Aí eu dou aula em direito previdenciário e pergunto assim, quem quer ter filho? Para rapaziada nova. A mulher faz assim, ó. Mas, gente, é uma dificuldade para um dedo aí. Minha carreira, minha pós-graduação. Aí o que acontece? Esse é um efeito colateral do mundo moderno. Se a gente quer ter primeiro a carreira, a gente não quer ter filho. Tudo bem. Aí a gente dilapida o sistema que era de repartição simples. Tinha que ter sempre muita gente nascendo para conseguir manter a terceira idade. A gente não tem mais filho. Aí não tem jeito. Aí, por isso, é toda essa lógica. Então, eu quero sempre deixar que os números que são colocados no Brasil foram criados por legislações nossas. Eu só quero lembrar, quando falo de previdência complementar, só mais uma. Lembre-se que há centros, aqui em Brasília é bom a gente lembrar. Em 1990, lá, entenderam que os funcionários do Banco Central não eram estatutários. Certo? Aí, em 97, 98, não é isso não. Aí, devolve a aposentadoria integral para eles. O que eles fazem? Que a justiça devia ter falado, olha, devolve o dinheiro para o Tesouro, porque o Tesouro vai bancar a conta. Eles pegaram as contribuições para construir casa no Lago Norte, não foi isso? Então, assim, tudo isso leva, vocês sabem que eu gosto da polêmica mesmo, tá? Aí agora tem ação, por quê? Para pegar a cota patronal. Agora vai construir 2 casas, entendeu? Então, isso, e vocês que recebem isso tudo, vocês como advogados, que vocês isso, então tem que lembrar que o nosso sistema, se ele está fora da curva, né, a nossa relação de previdência, como eu apresentei na Argentina, num congresso só de previdência e servidor público, quando eu explicitei as regras de previdência do servidor público, a representante da Itália que estava falando sobre a Europa falou que isso é melhor do que o Jardim do Éden, e é uma realidade. Tanto é que eu termino com isso, para provocar. Quando a gente reúne servidor público, em qualquer lugar, ou numa hora da merenda, ou dentro da repartição pública, o que eu escuto? Até que tem diminuído um pouco. Mas faltam 3 anos para me aposentar. Faltam 7 anos para me aposentar, 6 meses e 4 dias. Eu conto o tempo para sair igual conto o presidiário para sair da presídio. Então, não deve ser ruim, porque eu não acredito que a sociedade brasileira seja masoquista. Então, isso faz que a gente pense que a previdência complementar, quando fala que ela foi a solução, foi em razão desses nosso sistema, que é generoso demais. Se a gente tivesse tido coragem de reformular, após a emenda 41, aí eu vou receber pancada do Luiz Alberto. Após a emenda 41, as regras que saíram depois foram só para
flexibilizar a emenda 41. Em vez de ir reconhecendo as dificuldades, nós fomos flexibilizando, mas trazendo maior dificuldade ainda para equilíbrio do sistema. Tanto, gente, que essa não tem... Se vocês sabem que quem hoje aposentar pelo artigo 3º da 47 e falecer, ressuscitaram a paridade para a pensão. Ressuscitaram. Então, paridade para a pensão, que não tem... Desde aí para completar, na emenda 70 agora, tem a paridade para pensão também, para quem aposentar por invalidez. Então, isso tudo faz com que os números que são apresentados, porque mais, a discussão ideológica não me interessa, agora é pragmático. Foi aprovado, por que foi aprovado? Porque o nosso sistema, como ele estava construído do regime próprio, era extremamente generoso. A gente não teve tempo de mostrar que a emenda 41, nas regras que tem, média, sem paridade, pode, no médio e longo prazo, estabelecer também um critério que está no caput do 40, equilíbrio financeiro e atuarial. Isso que precisa, que é a lógica da previdência complementar. Ótimo, nós tentamos trazer para o serviço público, mas o nosso histórico ele é tão maculado por esqueletos de todos os tipos, que é muito difícil. Vários estados brasileiros estão fazendo isso. Aí eu só faço um comentário para passar para debate. A Previdência Complementar da União, do meu ponto de vista, só teria uma coisa que deveria ir aí, não é Ministério da Previdência Social, seria planejamento. Não é razoável que para os novos servidores que vão ter o teto do regime geral, o regime próprio dele não seja de capitalização. Estão enfiando ainda a repartição simples. Ou seja, se der algum problema, a la Grécia, o básico não tem reserva. Então, ele é benefício definido, tudo. Por que não já também no regime próprio da União também instituir a formação de reserva para quem está entrando numa nova regra, que é até 4.109, regime benefício definido, mas sem reserva. E previdência complementar. Então, eu acredito que seria muito importante o debate de pensar, ainda é tempo, de começar a pensar no regime próprio dos servidores públicos para os novos, ter também formação de reserva, como vários estados da federação estão fazendo, em cumprimento ao artigo 40 da Constituição Federal, que exige equilíbrio financeiro e atuarial. Passa aí para vocês ao debate. Muito obrigado.